Há um ano atrás, o Senhor teve misericórdia da minha vida, de tanto, passei 30 anos lá no sistema, e todos os dias nas minhas orações assim: Pai, me mostra a Tua verdade. A Tua palavra diz: conhecei a verdade libertará, Pai. Pai, me mostra a Tua verdade, porque eu mesmo lá no sistema, segundo eles lá, eu desde quando eu estou lá, meu chamado era de pastor, desde quando eu estou lá no sistema, e eu vinha assim lutando para, eu não sei se contra isso ou para que isso não acontecesse. E nas minhas orações eu continuava todos os dias pedindo: Pai, me mostra a Tua verdade, Pai, não deixa eu morrer enganado. Mas, irmão, foi todos os dias, todas as orações minhas, eu pedi ao Pai. E quando foi, eu comecei a ver muitas coisas que não, mesmo sem ver nada da graça, mas eu comecei a ver Deus começou a me mostrar muitas coisas que não batia com o Evangelho, não batia com a palavra, não encaixava. E aí, o ano passado, eu comecei a ver algumas pregações no YouTube, e começou a me despertar, a prestar atenção: olha, essa pregação tem alguma coisa a ver com a palavra, lá está um negócio muito embaçado. E aí tem um irmão Vivaldo, o irmão aqui conhece, o irmão Elcio conhece, lá das Sete Portas, e aí conversando com ele, aí foi que ele me deu o telefone, me deu o endereço daqui. E aí eu comecei a ouvir as pregações do irmão Geraldo, né? Que no início foi difícil, porque o irmão Geraldo ele é bem inciso, ele é bem duro contra o sistema, ele é bem duro. E a gente que é do sistema não aceita muitas coisas, já acha muito agressivo, muita coisa. Depois é que a graça vai entrando em nosso coração e a gente começa a enxergar a verdade, ver que ele está certo. E aí foi que eu vim aqui, algumas vezes venho aqui, como é um pouco distante lá das Sete Portas, por isso que eu não venho constante, mas pela misericórdia do Altíssimo, eu tenho mantido a minha vida no altar do Senhor, tenho mantido minha vida na presença do Senhor, em constante oração, em constante leitura com a palavra do Senhor, porque a graça também, em parte, se você não tiver cuidado, ela se torna um perigo, porque você conhece a liberdade que você não tinha. Você sai você sai do mundo da bebida, da orgia da carne, e vai para o evangelho cristão, que você acha que está em Cristo, mas você fica preso no evangelho, ele lhe prende numa jaula, e você aí fica meio que perdido. É por isso que digo que 95% ou 99% dos cristãos, eles não são libertos. Por quê? Porque ele sai de uma prisão e vai para outra. Quando você vem para a graça, você vem para a liberdade. Você entende que não há mais pecado, que não há mais inferno, e que não há mais diabo. Então aí sua vida se torna livre, livre como Cristo nos criou, como Cristo fez. Ele nos deu a liberdade para isso, para que nós possamos adorar, como o irmão diz, ao Pai em espírito, em verdade e em liberdade. Aí muitos conhecem a graça e aí se embaralha entre a graça e a liberdade. Aí agora eu posso fazer o que eu quero. Bom, podemos fazer o que queremos, mas porém as consequências do Pai vai vir, porque o Pai ele corrige os seus filhos, e nós somos filhos do Altíssimo. Então, se nós andarmos errado, com certeza ele vai nos corrigir. E se a gente andar adorando ao Pai em espírito e verdade, aí agora o Pai aí vai pegar e vai fazer o melhor dessa terra para a tua vida. E o Senhor já vem melhorando a minha vida há muitos, mesmo lá no sistema, porque lá você entra no sistema e Deus automaticamente sua vida melhora, porque você sai de uma vida de bebedeira, de uma vida de mulherio, de orgia, e vai para o evangelho. Para todos os efeitos, sua vida melhora a sua vida, a sua carne fica domada, e você não vai praticar
tal coisa, e aí automaticamente o pai, mesmo você no engano, mas você é filho, e o pai começa a lhe abençoar de acordo com a sua adoração, porque muitos estão lá para adorar o pai, estão enganados, como eu estava lá para adorar o pai, e continuo a adorar o pai, mas lá eu estava enganado. Eu louvo que hoje eu adoro ao pai, não com engano, mas com a luz do evangelho do Senhor Jesus que nos passou. E eu digo aos irmãos, como eu sempre disse lá, olhe, o momento que eu e você, porque assim, nós somos filhos do Altíssimo, mas você só vai, Deus ele só vai te abençoar plenamente quando você provar para Ele que Ele pode confiar em você. E eu vou ler aqui para os irmãos, em Jó, deixa eu pôr o óculos aqui, que a idade não permite mais sem óculos. Em Jó 1, o 21, que disse assim, esse versículo, irmãos, eu adotei desde quando, há 30 anos atrás ou mais, que eu estou no Evangelho, que entrei lá, mas eu adotei esse versículo, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha, irmão, esse versículo que eu adotei para mim desde o início da minha vida, porque esse versículo, ele nos ensina a ter as coisas como se não tivesse. E eu, um menino que vim do interior, um menino pobre, que vim para aqui, para Salvador de carona, quer dizer, vim de carona, sem dinheiro no bolso, para emagrecer 10 quilos de fome, emagreci 10 quilos por causa da fome, às vezes só comia malmente uma vez por dia quando dava, às vezes dormia sem comer e acordava sem comer. Então eu sei o que é o sofrimento da vida, e quando Deus com sua misericórdia começou a melhorar um pouco minha vida, quando Ele começou a melhorar a minha vida, a coisa que eu mais pedi ao Senhor, antes que Ele me prosperasse, foi que Ele me desse, que Ele me preparasse para que eu pudesse prosperar. Isso eu era novo, eu tinha assim meus 20 e poucos anos de idade, e eu pedi ao Senhor, Senhor, se for para o Senhor me prosperar, e eu vier a mudar o meu caráter, porque as pessoas, quando elas se encontram em uma posição melhor, elas já olham as pessoas diferente, elas já olham o ambiente diferente, ela já muda. E o que eu mais pedi ao Senhor, antes de pedir a prosperidade, foi humildade. Senhor, me dá a tua humildade, para que eu possa ser próximo e humilde. Uma coisa que eu mais aprendi na vida, que eu mais observo em um homem, é a pessoa ter condições de ser humilde. Se ele for uma pessoa rica e for humilde, meu Deus do céu, ele me enganou todinho. Eu lavo, mesmo hoje, eu lavo o banheiro para ele, eu lavo o carro. Porque a pessoa que tem dinheiro e é humilde, dificilmente ele não vai ter Deus. Porque a humildade não vem do mundo, a humildade vem de Cristo. Normalmente a pessoa humilde, ela é temente a Deus. Não quer dizer que não são humildes, não são temente a Deus. Mas é diferente, a pessoa humilde é diferente. E aí na trajetória da vida, o Senhor, pela sua misericórdia, começou a me prosperar, começou a melhorar de vida. E outra coisa que temos que ter cuidado, não pedir as coisas ao Pai. A Bíblia diz, às vezes a gente pede e não recebe, porque pedis mal. E uma vez, isso tem uns 30 anos, uns 26 anos atrás, um cego, ele me ensinou a pedir as coisas ao Senhor. Às vezes o camarada diz, Senhor, eu preciso de um carro. Ô Senhor, eu preciso de um carro. E ora, Senhor, eu preciso de um carro, Senhor. Eu preciso de um carro para isso, para aquilo. Eu preciso de um carro para isso ou para aquilo. Ou uma casa, ou qualquer outra coisa que você queira. Aí eu te pergunto, existe N marca de carro. Aí tu pede um carro ao Senhor. Bom, o Senhor vai escolher a marca, vai escolher o ano, vai escolher a cor.
vai escolher tudo para você, para mim. Senhor, eu preciso de um carro assim, assim, assim. Você vai olhar para a sua capacidade e ver qual é o que está mais próximo da sua capacidade. O primeiro carro meu, eu tinha um Corsel 280, quebrava que era uma brincadeira. Eu ia para a escola dominical domingo, o resto do dia era com as mãos lá de graxa para consertar esse carro. E aí eu comecei a orar e pedir: Senhor, eu quero uma Paraty de 90 para cá. Eu estava nos anos, digamos, estava nos anos 97, por aí, 96. Eu disse: Senhor, eu quero uma Paraty de 90 para cá, um carro, digamos, de 6 anos de uso, ou 7 que seja. Senhor, eu quero de 90 para cá. E a oração era essa: olha, Senhor, eu quero um carro que não quebre, porque eu não aguento mais, Senhor. Mas o nosso Pai, Ele te ama de uma forma tão especial que Ele vai te dar de acordo com o desejo do teu coração. É só você adorar Ele em espírito e em verdade. Mas para chegar até isso, eu quero falar aos irmãos algo. O momento de adoração a Deus não é esse. Não é esse aqui. Não é quando você está na abundância. Não é quando você está na alegria. Esse é um momento bom, mas não é esse. O momento de você adorar o Pai é no sofrimento. Esse é que é o momento de você adorar o Pai. Esse momento é de gratidão, mas de adorar o Pai é no sofrimento. É quando tudo está dando errado, é quando está faltando tudo em casa, é quando a geladeira quebra e você não tem dinheiro para consertar, é quando o cara vem cortar a sua luz e você não tem o dinheiro para pagar. Esse é o momento de você adorar o Senhor. Esse é o momento de você mostrar para o Senhor que você confia nele, independente do que ele faça na tua vida. E eu aprendi com a Bíblia, eu aprendi com Jó. Eu aprendi com Jó que ele adorou o Pai o tempo inteiro. Quando ele perdeu tudo, foi o momento que ele foi para a cinza, mas ele adorou ali na cinza. E o que foi que aconteceu com a vida de Jó? E o filho do pai que adora ele nessa situação, eu digo a vocês, diante da palavra do Senhor, não demora. Não demora a tua bênção. A nossa bênção demora por causa da nossa murmuração. Foi uma coisa que eu aprendi no início do Evangelho. É porque eu não sou muito bom de gravar, mas está aqui. Fala sobre a murmuração. Irmãos, a murmuração é a nossa derrota. A murmuração é a nossa derrota. Então, quando você adora o Pai, quando tudo dá errado, meu irmão, não demora. Um certo dia eu ia levar um pastor para pregar fora daqui de Salvador. Eu tinha carro de transporte e eu fui levar esse pastor. E quando chegou ali no CIA, saindo do subúrbio no CIA, num lugar perigoso, o carro furou o pneu. E aí furou o pneu e eu glória a Deus, eu dei glória a Deus, fiquei alegre, fiquei feliz, troquei o pneu feliz, e aquele pastor, ele chegou ao ponto de lá, quando ele foi fazer a pregação, irmãos, eu nunca vi isso na minha vida. O irmão furou o pneu do carro. O irmão, vocês precisam ver a alegria desse irmão, porque furou o pneu do carro. Como é que o irmão fica alegre em um lugar perigoso, em um lugar difícil, atrasou nossa viagem, e o irmão em nenhum momento reclamou de nada, o irmão só agradeceu. Então, irmãos, quando você glorifica o Senhor, as coisas acontecem, mas não, agora você glorifica de gratidão, mas é lá atrás, quando tudo dá errado, é que você glorifica a Deus, é que você mostra que você confia nele. Quando está tudo bem, você está com o bolso com dinheiro, aí meu amigo, está tudo bem, aí está tudo maravilha, aí fica, entre aspas, mais fácil de adorar o Senhor. Mas quando tudo está difícil, é onde acontece. Agora, por último, eu fui no carnaval para Aracaju com minha família, e quando foi na volta, meu carro resolveu dar um problema. E aí o carro, um carro que às vezes eu ando a 140, 160, não passava de 80. O carro começou a dar um tranco, aí no painel aparecendo perda de compressão. E eu, pai, me leva até o posto, pai. Só que eu estava no Conde, o posto estava longe.
E o carro, mesmo a 60, foi enguiando. Quando entrou no posto, olha como é que o pai cuida dos seus filhos. Quando entrou no posto, o carro parou. Aí liguei para o mecânico, ele caixa de marcha. Só que a caixa de marcha desse carro é automático. Se for fazer aqui em Salvador, é de 20 a 30 mil. Aí eu levei para o interior, que tem um sobrinho lá, que ele é especialista nisso. Ficou lá 1 mês e 15 dias e ele nem sequer tocou no carro, porque ele tinha outros carros para fazer. Aí eu troquei de oficina. Passou mais uma semana sem o outro rapaz colocar. E eu, glória a Deus, Senhor, nunca passei por isso, mas se o Senhor está permitindo, o Senhor sabe por quê. Irmão, você vê o cuidado do Senhor. Quando outro rapaz foi olhar, esse sobrinho meu ia arrancar a caixa, porque era caixa, pelo sintoma. Mas o outro rapaz, quando olhou, só era o sensor. Um negócio que deve ser uns 400, 500 reais. Eu ia gastar lá em média de uns 12 mil. De uns 12 mil reais para cima. Mas o cuidado do nosso pai, ele não finalizou ainda, mas eu sei que a despesa vai ficar bem menor. O cuidado do Senhor. Outro dia atrás, aí esse mesmo carro estava com um vazamento de óleo. Aí eu fui fazer o orçamento. O rapaz me cobrou 3.500, se à vista, 3.200, 3.000 você faz fácil. Como era um dia de sexta-feira, deu 10 horas, ele não pegou no carro, eu disse, não, eu não vou deixar. Na segunda era feriado, o carro dava para rodar, ficava derramando óleo, mas rodava. Aí, resultado, quando liguei para outro disse, não, eu faço por 2.600, diga à vista, eu faço 2.500. Digo, já está bom, mas se der é o melhor. Você vê o cuidado do pai com seus filhos. Mesmo você estando em cima ou embaixo, o cuidado dele é o mesmo. E aí, resultado, de 3.000 reais, deixei lá nessa outra oficina que ele fazia por 2.500, tá tudo certo por 2.500, chegasse lá e me entregasse o carro, 2.500 à vista. Eu liguei, deixei na terça, na quarta eu liguei, estamos trabalhando no seu carro. Quando foi na quinta me ligou, está pronto. Está pronto o carro. Quanto é? 450 reais. Obrigado, desliguei o telefone, mas você desliga o telefone abobalhado. Como é que você coloca algo aqui, esse celular para consertar por 300 e o cara lhe disse que é 50? Eu fiquei abobalhado, eu disse, quando eu fui à tarde, que eu fui preparar o dinheiro para levar, que eu no celular que eu carrego não tinha isso no Pix, aí eu liguei, eu disse, moça, quanto é mesmo? Era 450, fui lá, paguei 450, você vê o cuidado do Senhor, me levou para um lugar honesto, disse, não, senhor Edivan, foi só a junta que estava vazando, a gente trocou a junta e só compramos a mão de obra, está tudo certo. Quer dizer, o cuidado do Senhor. Mas como eu digo aos irmãos, quando o Senhor me deu uma Paraty, lá atrás que eu estava falando aos irmãos, o Senhor me deu uma Paraty 90, 1.8, que fazia 17 km com litro de combustível. Quem entende de carro sabe que essa quilometragem para 1.8, a concessionária disse que era mentira, mas fazia. O cuidado do Senhor. Eu comprei esse carro financiado que não podia até no nome do meu sogro. Era para pagar em 15 meses. Em 5 meses, o Senhor quitou. Eu fazia frete na frente de um supermercado, que nem os meninos fazem carreto aí, na frente do mercado, lá nas 7 Portas. E o Senhor quitou em 5 meses. Com uns 8 meses, eu já tinha comprado outra Paraty por 7.000 reais à vista. Você vê como Deus começa a te abençoar. Mas para Deus começar a te abençoar, nós temos que pedir ao Senhor o preparo para que nós possamos ser abençoados. E outra coisa muito importante, como eu falava lá, eu digo aqui, irmãos, isso aqui é um ambiente que ele é aberto para a palavra do Senhor, e é um ambiente que tem despesa, é um ambiente que tem que pagar água, tem que pintar, tem que cuidar, tem que pagar luz, é um ambiente que tem despesa, e nós que estamos aqui dentro, temos que manter. E eu lhe digo a vocês, sempre para a glória do Senhor Jesus, que a glória é dele, não quero me gloriar de nada, eu só quero agradecer o que o Pai
faz na minha vida. Irmãos, ajude isso aqui. Quando você abençoa nesse ambiente aqui, que não é a casa do Senhor, que é a casa do Senhor você, mas é o lugar onde propaga a palavra do Senhor, a bênção vem. Não tenha dúvida, a bênção vem. Sempre, desde o início da minha caminhada, lá atrás, quando Deus começou a me abençoar, o pastor lá estava com a igreja terminando e não tinha, então estava assim as paredes, faltava levantar e bater o vigamento. Isso está se falando coisas de 30 anos atrás. Eu posso contar porque a bênção já foi retribuída milhões de vezes. E eu cheguei para o pastor, gasta quanto para fazer tudo isso aqui? É uma igreja muito maior do que essa, muito maior do que essa. Quanto gasta quanto para terminar e botar Aí ele, vamos na loja de matéria de construção. Aí fez o orçamento, fez o que gastava de ferro, de coisa. E eu fui lá para a glória do Senhor Jesus. Cheguei lá na Casa da Construção, paguei todinho, todo o material está lá, está até hoje. Como é que diz? A gente chama de assalpão, mas para todos os efeitos, tira muitas pessoas da droga, tira muitas pessoas de beber cachaça, de fazer coisa errada, do engano, melhora de uma certa forma a vida das pessoas. É melhor uma igreja, um assalpão aberto, do que um bar aberto, porque muito dificilmente vai acontecer uma morte dentro de uma igreja evangélica, de que em um bar, de que em orgia. Então, para todos os efeitos, para a carne humana é uma melhora. Espiritualmente, não. Espiritualmente é uma bagunça, porque espiritualmente você fica com a mente bagunçada, você fica achando o que é, o que não é, mas ajuda. E para todas as formas, o Pai abençoa a quem abençoa, para todos os efeitos, está abençoando a obra dele. São os filhos de Deus que estão saindo da cachaça para a prisão do evangelho, mas é melhor do que a cachaça, é melhor do que o mundo, e o Senhor honra, e sempre foi assim. A igreja que eu congrego lá, ela dá muito maior do que isso aqui. E outro dia, porque assim, eu faço e não me lembro. E outro dia o pastor me disse, olha, esse piso aqui foi o irmão Edivan, que já tem 12 anos. Foi o irmão Edivan que deu tudo. Eu digo, eu? Diante do Pai eterno, eu não me lembro. Ele está dizendo, ele fala, mas eu não lembro. Então, irmãos, sempre contribua em ajudar a casa. Por que lá, quando a gente estava lá, era desse jeito? E por que cá agora tranca a mão? Não é, irmãos? E o que acontece em graça é muito isso. Os irmãos chegam em graça, tranca a mão para graça. Mas lá, quando era nosso apão para encher o bolso do pastor, aí era eu mesmo, o dízimo era altíssimo. O dízimo era altíssimo, porque eu sempre fui fiel. No dízimo eu era fiel, era ferrenho, porque na minha mente a minha prosperidade estava vindo da fidelidade do dízimo. Eu achava que o dízimo era uma barganha com o Senhor. Eu estou sendo fiel no dízimo, eu vou ser abençoado. Então fica na mente da gente desse jeito. Mas depois eu comecei a ver que não era, e antes de eu sair de lá, muito tempo, eu comecei ajudava sempre assim tal, mas dízimo eu deixei de dar há muitos anos antes de eu sair de lá. Então, irmão, eu não vou muito me alongar por causa do horário das coisas, e são muitas bênçãos. Eu só quero passar para os irmãos, que fique memorizado na mente dos irmãos. Leia sempre esse versículo de Jó. Tenha como se não tivesse. Tenha as coisas nessa terra como não se tivesse, porque tudo passa. A gente não vai levar nada. Tudo vai ficar aí. Então não podemos ficar pegados com coisas materiais. E temos que ter muito cuidado, porque o dinheiro é algo, irmão, muito perigoso. É muito perigoso. Há muitos anos, não é hoje não, há muitos anos que eu vou no mercado e não me preocupo quanto é que vai dar. Eu vou numa loja de roupa, isso eu estou falando há anos, tem mais. Olha, para os irmãos terem uma ideia, como Deus é na minha vida, em dezembro tem muitas coisas que acontecem lá dentro que é verdade. Em dezembro de 97, um desses pastores aí de Osasco, São Paulo, que eu nunca vi, eu estava lá numa igreja, não vou citar o nome, estava lá, 2.000 pessoas, e ele disse, olha, isso que Deus quer falar contigo, jovem. Eu tinha 25 anos, 97 para 72, 25 anos,
25 anos. Ele disse: Deus quer falar contigo, jovem. Eu estava sentado assim na galeria em cima, e eu estava assistindo a senhora, e ele disse: se jovem, está dizendo a senhora tal e tal. Eu olhei para a senhora, e ele falou pela segunda vez: eu estou dizendo a senhora. Eu disse: olha Deus, eu em espírito, eu disse: Senhor, se é comigo, o senhor vai falar a terceira vez. Ele bradou dela, disse: olha, esse jovem está sentado com a Bíblia tal, blusa tal, calça tal. Ele disse: olha, ele disse dessa forma assim: olha, o Senhor fala contigo, olha, eis que eu te dou um grande livramento de morte, e diga: as portas estão abertas para você. Dezembro de 97, até o dia de hoje, nunca, até o de nós estamos em 2024, nunca mais faltou dinheiro no bolso, na poupança, em lugar nenhum, nunca mais. Dezembro de 97, olhe quantos anos. E daí o Senhor começou a me prosperar, começou a me abençoar, que se chegar no mercado, eu não me preocupo quanto é que vai dar. Uma mulher vai lá, ela bota o que achar que deve, chega lá o que der no carrinho, não estou preocupando quanto é que vai dar, E isso, de uma certa forma, se a gente não tiver a sabedoria da palavra do Senhor, a sabedoria do Pai, isso nos embriaga. Porque tem momento na vida da gente, principalmente as pessoas que têm uma vida financeira boa, elas não sentem assim tanta necessidade de Deus. Eu estou falando as pessoas que não são cristãos, estou falando os cristãos. E os cristãos, depois que eles passam a ter uma condições boa, eles começam a não sentir tanto essa necessidade de orar, porque se o cara quer comprar um celular, ele compra o melhor que tem dinheiro. Se ele quer comprar um carro, ele compra o melhor que tem dinheiro. Ele quer morar no lugar que ele deseja, ele mora, ele tem dinheiro. Ele vai no mercado, ele tem dinheiro. Ele vai na loja, ele tem dinheiro. Então, ele fica uma pessoa assim... se ele não tiver cuidado, ele não fica tão dependente de Deus. Porque quando a gente está precisando de Deus, a gente sente mais a necessidade de Deus. Porque o ser humano é desse jeito. Essa é coisa do ser humano. Então eu, como ser humano, procuro ter esse cuidado. Eu hoje digo, hoje eu sou mais dependente do Senhor de quando eu não tinha nada. Porque antes eu dependia do Senhor para ter, e hoje eu dependo do Senhor para manter. Porque se não é Ele, o que eu tenho não se mantém. Porque o que o Senhor me colocou na minha mão, qualquer momento Ele pode tirar, como tirou de Jó. Então por isso que a gente tem que ter o cuidado na palavra e manter o equilíbrio na presença do Senhor. Eu continuo mesmo agora na graça, eu continuo na oração, eu continuo na palavra, eu continuo agora com sabedoria, né? Que antes era na ignorância e hoje com sabedoria. Então, irmãos, vamos procurar adorar o Pai em espírito e em verdade o tempo inteiro. O tempo inteiro adorar o Pai com cuidado, porque eu digo a vocês, o Pai tem bênção para todos, nunca é tarde para o Pai te abençoar. Ele é o dono, tudo é dele, Ele quer dar aos seus filhos. Agora só que nós filhos não nos preparamos para ter as coisas. Quando tem, eu fazia transporte, fazia frete, e eu cheguei a ter 7 carros de mudança. Você vê como Deus prospera assim de uma forma fantástica. Aí quando eu estava com 7 carros rodando, eu estou contando aos irmãos porque são experiências minhas. Quando eu estava com 7 carros rodando, ganhando dinheiro, ganhava em média de 20, 30 mil reais por mês, livre no meu bolso, que estava ganhando bem. Aí eu passei a não orar direito, eu comecei a relaxar, eu não tinha tempo de orar, eu não tinha tempo de ler a Bíblia, eu não tinha tempo de ter conchego com o Pai. Aí o Pai: filho, eu te prosperei e agora tu tá se achando, né? Sabe o que é que papai fez? De 7 caminhões, só ficou o meu carro, nem os caminhões ficou. Ele tirou todos. E é assim que papai faz. É por isso que quando você está no auge, é o maior cuidado quando você está bem. É o maior cuidado. Porque quando você está lá embaixo, você tem que cuidar para não murmurar.
porque senão você não vai para cima, você vai ficar embaixo, porque você vai fazer que nem o povo de Israel, o povo que saiu de lá do Egito, eles eram para atravessar, acho que em 40 dias, né? 11 dias, passou 40 anos, e nem todos entraram na Terra Santa, por causa da murmuração. Então observe o que é a murmuração. A murmuração, ele lhe desvia da bênção. Ele lhe distancia da bênção. E quando você agradece, as coisas tudo acontece na direção do Pai e tudo dá certinho. Só que nós queremos as coisas na nossa mente, no nosso pensamento. Só que o nosso pensamento é fraco, o do Pai não, o do Pai é forte, é eterno, é fiel. É você entender que o seu Pai, Ele cuida de você. E aí, irmãos, eu aí me voltei, depois quando estava lá, que tinha perdido os carros, não fiquei assim tão financeiramente, digamos, quebrado, não. Não fiquei quebrado não, porque Ele me deu sabedoria e eu não quebrei assim, digamos, 100%, mas quebrou bastante. Para quem tinha uma renda de 20 mil, passou para 7, diminuiu bastante. Aí quando foi um certo dia, olha o cuidado que temos que ter. Um certo dia, teve essa divisão aí entre eu era da Assembleia de Deus e teve essa divisão da que a Assembleia de Deus teve. Aí tinha uma igreja lá na Sete Portas que o pastor disse que não dava mais para pagar aluguel e tirou a igreja lá e botou numa garagem e deixou lá a igreja. E o pastor que estava lá não acompanhou, ficou lá na igreja, eles arrancaram cadeira, levaram o banco, levaram tudo. E pela misericórdia de Deus, a gente comprou cadeira, comprou tudo, os irmãos que congregavam lá que ficaram. E aí eu cheguei para o pastor e disse assim: pastor, não se preocupe não, que o meu dízimo paga o aluguel e ainda sobra. Olha a arrogância, meu dízimo paga o aluguel e sobra. Olha a arrogância. Irmãos, sabe o que é que aconteceu? Nesse mês que eu falei essa arrogância, como eu era fiel no dízimo, meu dízimo era na faixa de 2.200, 2.500, 2.000, 1.500. Nesse mês, meu dízimo foi R$150. Nesse mês que eu falei essa arrogância diante do Pai, não se preocupe que o meu dízimo paga o aluguel e sobra. Foi R$1.500. Foi R$1.500 que eu ganhei. O dízimo foi R$150. Aí eu joelho, Senhor. Aí fui fazer que nem Davi: Senhor, me perdoa, quebra minha soberba, quebra meu orgulho. Eu te adoro, Pai. Eu pequei contra ti, ainda estava nesse pensamento de pecado, né? Eu estou falando porque no tempo que seria: Senhor, tem de misericórdia, Senhor, quebra minha soberba, meu orgulho. Eu não deveria ter falado isso, Senhor. E aí Pedi perdão ao Pai pelos erros, porque independentes hoje nós cometemos erro diante do Pai, não erros de pecado, mas erros nossos, que temos que pedir perdão a Deus, não como um pecado que atrapalha a nossa salvação, mas pecados carnais e aí resultado, depois quando teve o culto lá, eu chamei os irmãos, conversei com o pastor e pedi perdão a todos. E irmãos, e Deus teve misericórdia e me perdoou. E aí, irmão, o que eu quero ensinar aos irmãos é para que a gente tenha cuidado quando a gente estiver na bênção, porque lá embaixo é o cuidado para não murmurar, e quando está em cima é o cuidado para não fazer besteira e não ser penalizado como eu fui penalizado. E aí voltei a orar, voltei a me firmar com Cristo, na palavra, a chegar perto do Pai, e o Pai teve misericórdia e me restituiu de novo. Meu sonho era ter uma loja lá na Sete Portas, ter uma loja para manter a minha família e viver. Era um sonho de sempre que eu tive. Quando foi em 2009, eu perguntei a um colega que tem uma loja que eu tenho hoje. O irmão Elcio esteve lá, né? Pena que eu não estava, né? Ele esteve lá. E na loja do porte que eu tinha, era até menor. Aí vagou uma loja lá e eu perguntei a ele: rapaz, quanto é para montar uma loja dessa aqui? Ele disse: rapaz, você tem que ter mais ou menos 200 mil. Em 2009. Aí eu tinha 80 mil. Aí eu disse: meu pai, pense, irmão, que meu sonho acabou ali. Disse: pai, só o Senhor, porque eu não tenho
Já vi que aos meus olhos, meu sonho não vai ser realizado. Aos meus olhos, né? Aos meus olhos não vai ser realizado. 2009. Quando foi em 2017, o pai pegou uma loja e fez assim: tome, filho. Sabe quanto é que eu tinha em 2017? Aí eu perguntei a um amigo quanto era para montar a loja já em 2017. 400 mil reais. Sabe quanto eu tinha? 30. Eu já não tinha nem mais 80. Para ele mostrar para mim e mostra para você que é ele que faz, é quando você confia nele. Eu só tinha 30. E Deus pegou e disse: tome, filho. Uma loja tinha 30 mil reais, o aluguel era 9 mil reais. O dono me passou com tudo dentro, computador, a loja funcionando, com o resto de mercadoria que tinha, deu 30 mil de mercadoria, que eu não tinha dinheiro nem para pagar os 30 mil, para eu pagar de acordo com quando vendesse. Outro colega meu me emprestou o CNPJ dele para eu comprar em nome dele. Ele achava que eu tinha dinheiro, porque eu tinha Hilux, eu tinha caminhões, ele achava que eu tinha dinheiro. Aí ele: não, irmão, aí você pode vender 200 mil, não sei o que. Camarada, 13 mil, 15 mil. Ele: não, pai, irmão, pode vender. E ele tocou no pau, liberando para comprar no CNPJ dele. E assim a loja foi montada, e está lá, o Senhor cuidando. Passou pandemia, passou tudo, e está lá, aberta, porque o Pai eterno continua com ela aberta. E eu continuo sendo filho e adorando e procurando ser obediente, para que eu possa viver a graça e a plenitude dele aqui na terra. Mas, para encerrar, eu vou deixar um versículo aqui com os irmãos, já encerro agora. João 6:68. Vamos lá ver o que aqui João 6:68 diz. João. Então, irmão, essa é um pouco do testemunho do que o Senhor tem feito. E para eu não esquecer os irmãos, 2023, já na graça, esse ano na graça de 2023, foi o melhor ano da minha vida. Espiritualmente, em primeiro lugar, com família e em prosperidade. Foi o melhor ano da minha história de prosperidade em 2023. Já na graça, que o Senhor me prosperou mais ainda. Para os irmãos ver como é que Deus faz com os seus filhos, que eu procuro ser obediente do possível. Às vezes sou meio, mas procuro ser o máximo possível obediente. João 6. Olhe, e eu me agarro nesse versículo quando tudo dá errado na minha vida. Quando tudo tá, carro quebra, quando tudo dá errado. Aí eu lembro desse versículo que diz assim, em João 6, versículo 68. E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Aí eu digo assim: Senhor, para onde eu irei, Senhor? Se só Tu tem palavra de vida eterna. E assim eu agradeço aos irmãos e peço que a graça de Deus continue na nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade.